Vamos lá, mais uma aulinha de história. Lembrando que eu estou usando os slides do centro de mídia, os créditos são deles, tá bom? Porque se não disser isso, eles vão exigir a retirada dos slides. E eu acho os slides deles tão bacana, por isso eu estou usando. Então, crédito para eles, Centro de Mídia de São Paulo. Muito obrigado, certo? Dito isso, bora para o tema da aula. O tema da aula é a formação dos estados nacionais absolutistas. Vou explicar tudo. O que é? Vamos começar pelo tema? Estados, sabe? A ONU até hoje chama os países de estado. Então, quando falar assim, o estado argentino, não é o ente da federação, é o país Argentina. O estado Brasil não é Minas, São Paulo, Bahia, Pernambuco, não. O estado do Brasil é o país Brasil. Então aqui a formação dos estados, entenda, a formação dos países nacionais absolutistas. E daqui a pouco eu explico o que é absolutistas. Absolutistas é um tipo de regime onde o rei absoluto interfere e faz intervenção em tudo, principalmente na economia, tá bom? Eu vou andar um pouquinho mais rápido, depois qualquer coisa você volta à aula, tá bom? Tira um print, porque tem bastante texto aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Então vamos lá, o objetivo da aula: compreender processos históricos, suas rupturas e continuidades. Discutir e analisar os fatos históricos que proporcionam a criação dos estados absolutistas, os países como nós conhecemos hoje, sabe? A França não existia, era um grande feudo. Sabe, Portugal, Espanha, Inglaterra, não existia esses países. Tinha rei? Não, não tinha. Era um senhor feudal controlando grandes áreas junto com a Igreja Católica, beleza? Analisar as características sociais, políticas e econômicas do antigo regime, tá bom? A gente vai ver a formação desses estados, ou seja, dos países. Questão disparadora. Essa questão aí você precisa saber para depois que eu vou pedir ela nas atividades, tá bom? Como você definiria a palavra absoluto? Certo? Autoridade absoluta que não pode questionar. É o seguinte, existia uma teoria que legitimava o poder desse rei. Então a prática do rei, ele era um rei absoluto, que a palavra dele era lei. Você falava mata, mata, virava lei. Você falava liberta, liberta, que virava lei. Você falava assim, não vai investir nisso, não vai, era lei. Você falava vai investir nisso, vai. Se ele falar assim, os burgueses vão investir agora, vão ir para a Índia comprar produtos para revender na Europa, vai. Se ele disser não, não. Entendeu? Então, absoluto, que não cabe questionar. Então, o poder do rei era absoluto. E tinha teoria que legitimava isso na época, beleza? A formação dos estados absolutistas. Então, vamos lá. Formação dos estados, formação dos países. Absolutista era um tipo de monarquia absoluta, que interferia, que fazia intervenção em tudo, na vida das pessoas, na economia, na legislação, em tudo. Era um poder divino. Ninguém questionava o poder divino do rei. Entenderam? Então, formação dos estados absolutistas é formação dos países em um regime onde o rei era um regime absolutista do rei, a palavra dele era a lei, a palavra dele era sagrada. Beleza? A Idade Moderna foi palco de transformações que permeavam os âmbitos sociais, políticos e econômicos na Europa do século XV. Ele começou com o fim da Idade Média, tá vendo? A Idade Média acabou no século XV, era do século V ao século XV. Então, essa característica da Idade Moderna, século XV para frente, até o século XVIII, beleza? Então, 15, 16 e 17, ao longo deste tempo, os monarcas, ou reis, que é a mesma coisa, foram centralizando a cobrança de impostos, centralizava o território, porque tinha os mesmos costumes, a mesma legislação, a mesma língua, a mesma bandeira, e começou ali a concentrar e formar os estados ou países, e aí surgiu a figura do rei cobrando impostos. Criaram uma moeda única, olha a sacada deles, uma moeda única, desta forma, para cada estado, né? Cada país, facilitar o comércio. O absolutismo foi mais forte, sobretudo na Espanha, em Portugal, França e Inglaterra. Esses são os reis da Europa, né? que formaram primeiro, que acabaram tendo vantagens em relação a outros lugares. Você está vendo aí, um castelo, tá vendo? Um castelo templário na Espanha, olha que castelo bonito. Isso é da Idade Média e seguiu para a Idade Moderna, inclusive existe até hoje esse castelo. Característica dos estados absolutistas. Essa é a característica dos estados absolutistas. Durante a Baixa Idade Média é o fim da Idade Média, lá no século XIV,
E a modernidade europeia, os processos históricos ao longo desse tempo enfraqueceram. Os reinos feudais, então os reinos foram enfraquecendo, né, no fim da Idade Média, e aí vai surgindo, os países vão se formando, tá bom? E fortaleceram os estados absolutistas. Esse processo de unificação do poder político uniu. Antes não tinha rei, não tinha príncipes, agora tem um líder, né? Ocorreu mediante guerras, acordos e casamento entre dinastias. Por que casamento entre dinastias? Eu tenho um território, né? Tem outro território do outro lado. É o caso aqui. A dinastia dessa com a outra dinastia unifica os territórios e fica imenso, né? E aí a mão na roda para poder formar os países, beleza? Então, mais característica dos estados nacionais. Vamos lá. Delimitação do território ou espaço geográfico, onde o estado exerce sua soberania. Então é o seguinte, o que é delimitar? Marcar no mapa. Isso aqui é meu, isso aqui é meu estado, é meu país. Porque tem a língua tal, tem a bandeira tal, tem os costumes tal, eu vou cobrar aqui os impostos, entendeu? Delimitar, que nem o Brasil hoje. Passou de um canto é Paraguai, passou do outro é a Bolívia, passou do outro é Colômbia, entendeu? Então é delimitação do território. Aí começou a formação dos países. Governo, pessoas que exercem função executiva do Estado. Então, quem é o governo? O governo está dentro do Estado, com funções executivas. Então lá tem o cobrador de impostos, lá tem a pessoa que faz a escritura pública, lá tem as pessoas que fazem as leis civis, como é que casa, como é que nasce, como é que enterra, as regras civis, as regras econômicas, isso pode, isso não pode, as regras políticas. Então quem faz isso é o governo, que exerce a função executiva do Estado. Tá bom? Então, Estado é uma coisa, o governo é outra. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. É o seguinte, ó. Existe o Estado brasileiro. Estado brasileiro. Quem é o governo do Estado brasileiro? Bolsonaro. Infelizmente, é Bolsonaro. Está acabando com o nosso país. Ele tem uma política. Qual é a política dele? Destruir o meio ambiente, destruir o direito dos trabalhadores, destruir a aposentadoria, tudo isso aconteceu no governo dele, certo? Só a aposentadoria que nasceu no governo Temer, mas que ele apoiou também, certo? Quando ele sair, vai entrar um outro, espero que seja melhor. Para quê? Para a gente ter uma economia melhor, para ter mais emprego, entendeu? Para a gente ter mais renda, para a gente comer comidinha gostosinha, com carne, uma picanha, assadinha no final de semana, entendeu? Comprar nosso carrinho, fazer nosso curso, estudar, fazer a faculdade, comprar um terreno, construir, ter um emprego com salário digno, certo? Então existe o Estado e existe o governo, que é a pessoa que a gente elege. Nesse caso aí, quando a gente está falando dos reis, não era ele eleito, né? Era a dinastia que assumia e passava hereditário de pai para filho, tá bom? Mas de qualquer forma é governo, beleza? O povo, pessoas que possuem vínculo jurídico com o Estado, é o povo que pertence àquele Estado. No caso, existe o Estado do Brasil, o governo, que é o governo Bolsonaro, o governo federal, né? No caso, o governo estadual. O governo estadual é Geraldo Alckmin, e no caso o governo municipal, Bruno Covas, que infelizmente faleceu ontem, né? Prefeito de São Paulo, infelizmente. E então esses são o governo, certo? Mas aí o Estado está a cidade de São Paulo, o governo de São Paulo, todos os estados, o Estado de São Paulo, todos os estados mais o Brasil. Então isso forma o Estado. O Estado é o país e o governo é quem está lá governando, beleza? E nós somos as pessoas que temos vínculo jurídico com o Estado, né? Nós somos brasileiros. No caso do francês, tem vínculo jurídico com a França. No caso do argentino, vínculo jurídico com a Argentina. E por aí vai. Centralidade do poder na mão do monarca. Então o monarca tinha o poder todo na mão dele, não era descentralizado, certo? Não tinha lá, por exemplo, os ministros, os estados, as prefeituras, não. Todo o poder estava na mão do rei. Ele decidia sozinho. Por isso que lá na frente isso vai incomodar a burguesia, né? A burguesia vai acabar derrubando esse governo, mais para frente na Revolução Francesa. Por quê? Porque estava atrapalhando o comércio, né? Não tinha liberdade, os burgueses não tinham liberdade para comercializar. Mas por enquanto a gente não está falando de burguesia, está falando centralidade do poder na mão do monarca, ou seja, característica do Estado absolutista, o rei tinha poder total em suas mãos, poder total, beleza? Só acelerar mais aqui. Soberania nacional, o Estado é soberano, não havendo outra autoridade, certo? O Estado é soberano, ele não é só autônomo, ele é soberano, então tudo que ele fazer não é crime, porque ele é soberano, poder total do Estado. Beleza?
Centralização política de Portugal, que está falando de Portugal em específico na Europa. A monarquia portuguesa vai se unir em torno da dinastia de Borgonha. O que é uma dinastia, gente? É um sobrenome. Eu sou Josenberg Nunes da Silva, certo? A minha dinastia é Nunes da Silva, né? Não vale nada, né? Mas beleza, só para dar por exemplo. Aí de repente eu viro um rei, certo? Aí a minha dinastia Nunes da Silva, né, vai governar, certo? Né? Seu início ocorre a partir de 1096. Dom Afonso Henrique se torna príncipe de Portugal após vencer uma guerra com os nobres. Em 1179, estou lendo rápido, mas depois você lê com calma, dá um print na tela aí, tá? O Papa Alexandre III reconhece Portugal como um estado independente. Então agora Portugal virou um país reconhecido pelo Papa. Olha só, o Papa Alexandre, olha o poder da Igreja Católica. Por isso que eu falo que a Igreja tinha muito poder. Enquanto a Igreja Católica não reconhece como um estado independente, então não vira país. Então reconheceu agora. Portugal acabou de virar um estado independente, um país, projetando o estado cristão na geopolítica europeia. Após a dinastia de Borgonha, outras dinastias de monarcas governaram Portugal. Então vieram outras dinastias, como a dinastia de Avis, a dinastia de Hamburgo e a dinastia de Bragança. Então Portugal está fundado, certo? Em 1179, depois que a Igreja Católica reconheceu. Bora ver qual outro país que vai ser fundado? Espanha. Centralização política da Espanha. A partir do século VII d.C., a expansão árabe alcançou o norte da África, ou seja, os árabes invadiram essa região aí da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, né, no século VII, que estava dividida em diversos reinos católicos, conforme aponta o mapa ao lado. Esses reinos cristãos formavam exércitos cujo objetivo era expulsar os infiéis. Engraçado, né? Os católicos chamavam os árabes muçulmanos de infiéis e os muçulmanos árabes chamavam os católicos de infiéis. Tudo é infiel, né? Ou seja, muçulmanos que assim eram chamados pelos cristãos. Diversas foram os conflitos travados entre cristãos e árabes. Os reinos cristãos, por sua vez, se fortaleceram através de casamentos negociados, que proporcionavam a união e fortalecimento do exército. Em 1469, o território espanhol é unificado através do casamento da princesa Isabel de Castela com o príncipe Fernando de Aragão. A união dos reinos, né, dos exércitos, foi eficaz para expulsar os árabes da Península Ibérica. Então, expulsou os árabes, aí nasce a Espanha, em 1469. Agora já tem um outro estado europeu, a Espanha. Os reinos católicos da Espanha. Reis católicos foi denominação que recebeu o casal composto pela rainha Dona Isabel de Castela e o rei Dom Fernando II. A gente está na Espanha ainda, tá? De Aragão. Concretizava a união da dinastia entre os dois reinos ibéricos, criando a monarquia católica. A Espanha era extremamente católica. Todos eles eram, mas a Espanha era mais, né? Só a Inglaterra que depois que escapou para um protestante depois de Lutero e Calvino, que em 1512 passariam a ser conhecido como a monarquia de Espanha. 1512, tá? Monarquia de Espanha. Foram os responsáveis pela expulsão dos muçulmanos da Espanha, como já foi falado, financiaram a exploração de Cristóvão Colombo, que resultou no descobrimento da América. Então a Espanha financiou a exploração de Cristóvão Colombo, que acabou chegando na América, beleza? Então a Espanha foi reconhecida em 1512. Eu tinha falado aqui uma data antes, tinha falado 1469, mas na verdade, corrigindo, 1512 passaria a ser conhecida a monarquia de Espanha. Então já nasce um outro país ou estado na Europa, Espanha. Centralização política da França, agora é a França. No século XVI inicia-se um processo de centralização política na França, mediante, é lógico que tem uma guerra danada com a Inglaterra, né? Mediante o governo do cardeal é o nome difícil, Richelieu, 1585-1642, primeiro-ministro francês que liderou uma reforma no sistema político e centralizou o poder executivo. Em 1661, Luís XIV assume o trono francês e estrutura o absolutismo monárquico, elevando a doutrina do direito divino, do governo dos reis, se tornando autoridade real irrevogável. Em 1642, a França se torna também um país. Agora, a centralização política da Inglaterra. A centralização política da Inglaterra é um longo processo histórico iniciado na Guerra dos 100 Anos, né, 1537-1453. Esse conflito envolveu Inglaterra e França, né, pelo trono inglês. A França queria tomar o trono inglês. Após perder o conflito, a monarquia inglesa caiu em uma grande crise econômica, com a ascensão de Henrique VIII da dinastia Tudor, né, aquele lá que eu falei do casamento,
acho que foi na aula passada, né? Do trono inglês e a separação da igreja. Ele separou a igreja, né? O Papa não quis reconhecer o segundo casamento dele, ele pegou isso como argumento, separou da igreja e ficou com toda a riqueza da igreja católica na Inglaterra. Separação da Inglaterra, da igreja católica, e o absolutismo inglês se fortaleceu, beleza? Então aí agora tem a Inglaterra mais um país, certo? Escolha a alternativa correta. Será que não apareceu aqui as alternativas? Ah, tá aparecendo aqui. Bora ver qual é a mais correta e aí a gente já fala, beleza? Então, antes de ir para as questões, voltando um pouquinho, ó. Por que os países se formaram? O que era antes dos países? Era grandes reinos, grandes feudos. Tinha rei? Não. Tinha príncipe? Não. Tinha os senhores feudais. Esses senhores feudais, né, era desestruturado, né? A forma do poder era descentralizada, e à medida que as pessoas foram crescendo, a burguesia foram crescendo, eles tinham os costumes parecidos, a mesma língua, criaram-se uma bandeira, né, unificaram as dinastias, foram crescendo, centralizou o poder e organizou todo esse território e foi virando os países com a mesma bandeira, com a mesma língua, com o mesmo território. É assim que vai se formando um país. Entenderam? Então, onde era a Inglaterra? Grandes feudos, virou país. E o que era na França? Grandes feudos. Feudos é uma enorme quantia de terra, uma fazenda gigante, né? Uma fazenda, um feudo gigante, que virou um país. E a Espanha e Portugal eram grandes feudos, né? Centralizou e virou país. Beleza? Escolha a alternativa correta, que aponta a característica do Estado Nacional moderno. Agora é característica do Estado Nacional moderno. Moderno, ou seja, a França do jeito que se formou, que é o moderno, Inglaterra, Portugal, Espanha do jeito que está formado agora. Isso é um Estado moderno. E antes era o quê? Antes não tinha Estado. Antes era feudo, como eu acabei de explicar. Então vamos lá. Os Estados nacionais absolutistas possuíam como característica a soberania internacional. E não, nacional, que internacional? Fora de seus territórios? Não. A soberania era nacional, não tem nada a ver com internacional. Está errada a. Os Estados nacionais absolutistas possuíam como característica soberania nacional, até aí tudo bem, e seus territórios, o povo como súdito, isso, e o rei, e delimitação geográfica do seu território, sim, até aqui está certa. Bora ver a C se está mais certa. Os estados absolutistas possuíam como característica soberania nacional, até aqui tudo bem. E seus territórios, até aqui tudo bem. O povo que, através de eleições, o rei era absoluto, a palavra dele equivalia, ele tinha poder divino, ele matava, perdoava, tudo dele era, a lei dele era a palavra dele era a lei. Então a correta é a letra B, letra B, certo? Letra B. Os estados nacionais absolutistas possuíam como características a soberania nacional em seus territórios, o povo como súdito, ou seja, o povo era mandado, tinha que obedecer ao rei, era súdito do rei, obediente ao rei, e delimitação geográfica. O que é delimitação? É o território do país marcadinho, delimitação geográfica, com fronteira, né, de seu território, beleza? A aula até que não ficou muito longa não, né, 18 minutinhos. Até mais, fica com Deus, galerinha.